Nós vamos ler Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Diz assim para nós a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Pela graça somos salvos, ou estamos sendo salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essas são as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, que nos ajuda a pensar sobre esta grande realidade, essa maravilhosa realidade que nós acabamos de cantar há pouco: sublime graça, maravilhosa graça, né? Abundante graça. Essa palavra que é uma palavra muito importante para a nossa fé, para a nossa caminhada, para a nossa experiência cristã, é uma palavra-chave, é uma palavra que nós precisamos entender. Porque, como o apóstolo Paulo disse, e nós vamos entender através dessa carta aos Hebreus, é por esta graça que nós somos salvos. Por esta graça, mediante a fé, e não vem de nós, é um dom dado por Deus, não de obras, ou seja, não pelo nosso esforço próprio, para que não haja uma glória pessoal. Nós não nos gloriemos por esse fato, por essa ação, por essa realidade que é totalmente divina. Graça. Graça é o nome que nós damos a essa ação de Deus. E graça, né, é uma palavra que a gente, no nosso dia a dia, nós gostamos muito, e talvez ela vai sendo banalizada quando você ouve por aí, né? E eu pessoalmente não resisto a uma fila de pipoca gratuita em inauguração de farmácia, por exemplo, quando a gente descobre que está dando algo de graça. Graça tem esse tom de que não custou nada para você, é algo que te favorece, é algo que acrescenta para você, é algo feito a você, mas não lhe custa nada, não traz para você custo algum e não tem a ver com o seu merecimento, com a sua capacidade, simplesmente você recebe. E falar de graça, principalmente no nosso tempo, né? Não que em outros tempos não tenha sido mais fácil, eu não posso falar, porque a gente vive nesse tempo, mas o nosso tempo é um tempo marcado pelo comércio, pelo mercado, pela compra, pelo poder aquisitivo. É um tempo marcado realmente pelo comércio. Tudo tem um preço. E a gente sabe que quem tem um poder de compra maior é uma pessoa mais valorizada. Então, nós vivemos esse tempo. Um tempo em que nós corremos atrás de condições para aumentar o nosso poder de compra. É o que a gente faz às vezes, nós somos incentivados isso o tempo todo. E quando nós falamos da principal ação de Deus na história, o principal feito de Deus na história, e o mais importante que nós temos, que é essa obra de Deus na nossa vida, essa obra de Deus no mundo, nós falamos de algo que não temos capacidade de retribuir. É algo que Deus fez, é algo que Deus faz, é algo que Deus concluirá a seu tempo, de forma plena, e por mais que possamos oferecer a Deus alguma coisa, é insuficiente diante daquilo que Deus está fazendo por nós. Isso, essa ação, esse feito, essa realidade, é o que nós damos o nome de graça. É sintetizada naquele grande versículo, João 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que o responder com fé não pereça, mas tenha vida eterna. Então você percebe que antes de entendermos isso, antes de respondermos a Deus, antes de fazermos qualquer coisa para Deus, até mesmo de pensarmos na nossa própria condição de pecadores, de limitados, de pessoas aprisionadas, Deus, porque nos amou, porque Ele olhou para nós com compaixão, Ele viu em nós esse espaço de amor, por nos amar, Ele enviou o seu Filho. Não é porque nós éramos bons, porque nós merecíamos, porque nós estávamos fazendo alguma coisa para Ele, ou porque Deus estava interessado em alguma coisa que nós pudéssemos oferecer. É uma ação de amor. E por causa desse amor, Ele enviou o seu Filho. Então pensar em graça para nós é algo fundamental. Essa ação de Deus. E pensando nessa ação de Deus, esse trecho que nós lemos em Hebreus, nós vamos perceber que esta graça maravilhosa, ela vai sendo manifestada ao longo de toda a Bíblia Sagrada, ao longo da história de Deus com o seu povo. Quando nós abrimos a primeira página da Bíblia, a gente já começa a ver a manifestação da graça de Deus, esse amor de Deus derramado, essa disposição em Deus em dar a vida, em criar, em ver que tudo era bom, o relacionamento de Deus com o seu povo, com o mundo, com a criação. Ou seja, Deus vai ao longo da história, apesar das más escolhas do ser humano, apesar de quem nós somos, do que nós fazemos, Deus vai manifestando a sua graça. E algo muito bonito que esse trecho de Hebreus tem para nós é que nós percebemos que Deus falou por diversas maneiras, de diversas formas, principalmente por meio dos profetas, ao seu povo. Isso daqui é marcante para nós, porque o diferencial da fé cristã e da fé que vai começando, a ser desenvolvida dentro do movimento judaico, o diferencial desta fé, e vai ser dito constantemente pelos profetas, é que uma das características desse Deus de Israel, que é o nosso Deus, é que esse Deus é um Deus que fala. É um Deus que fala. É um Deus que responde. É um Deus que tem uma palavra poderosa, uma palavra viva, que quando toca a história, quando toca a realidade das pessoas, algo novo acontece. Então, todo o desenvolvimento da Bíblia Sagrada é o desenvolvimento do relacionamento de um Deus que tem uma palavra para o seu povo que precisa de uma palavra. Então, o que Hebreus está dizendo é que há, desde o início, um esforço desse Deus de diversas formas, principalmente por meio dos profetas, em falar com o seu povo, em orientar o seu povo. E isso é manifestação de graça. Porque nós pensamos na graça como essa revelação de um Deus que nos ama e age em favor de nós. Age em favor do seu povo por meio da sua palavra, por meio dos seus feitos. E essa ideia de revelação ela é importante porque através dessa palavra que vem, que nos toca, é o que nós acabamos de cantar. Os nossos olhos se abrem. Revelação é essa imagem de tirar o véu. O véu é tirado quando a palavra de Deus é revelada, ela é dada, o véu se abre e aí nós conseguimos ver, e esse ver não no sentido de apenas captar imagens num globo ocular, mas de compreender os propósitos que Deus tem para nós. Muito mais do que você não ser cego, Então você tem um aparelho físico chamado olho, que ele capta luz, que converte-se em imagem, o cérebro faz todo o processo. Muito mais do que isso é você compreender. Por isso a metáfora de conversão, do encontro com Jesus, é abrir os olhos. Deus abrirá os olhos aos cegos, como se estivéssemos realmente impedidos de ver, de compreender, mas essa palavra vai sendo dada. Mas aí a gente vai perceber nesse texto que
Outrora Deus, havendo falado com o seu povo, de diversas formas, de diversas maneiras, por meio dos profetas, Deus decidiu nesse tempo, nessa plenitude, falar por meio de seu Filho. E aí vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Eu não sei se você prestou atenção na leitura desse texto, ou se você, lendo em casa, que eu tenho certeza que você leu essa carta diversas vezes, né? Amém? Leram, né? Diversas vezes, a prova está chegando aí. Vai dizer que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que expressão maravilhosa. É o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. O Filho é isso. Então Jesus é a manifestação máxima da graça de Deus. É a expressão dessa maravilhosa graça. Porque em Jesus, na sua atitude, nas suas palavras, no seu jeito, na sua ética, no seu dia a dia, na forma como ele se relaciona com o próprio Pai, nós temos a expressão exata do ser de Deus. Nós temos o resplendor da glória de Deus. Então, olhar para Jesus, e é o que ele vai dizer nos evangelhos, quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa bonita. Quem vê a mim, vê o Pai. É a manifestação exata do ser de Deus. Então, quando a gente fala de Jesus, desse envio de Jesus, e hoje para nós é um dia especial, porque nós estamos celebrando a ceia, nós vamos entender esse mistério dessa entrega. Porque Deus não só enviou o seu Filho, mas no Filho, em Jesus, Deus deu para nós a oportunidade de começar a compreender e a se relacionar com a exata expressão do ser de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Em Jesus, nós temos a possibilidade de começar uma experiência de conhecer a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Isso é maravilhoso para nós. É uma ação graciosa desse próprio Deus. Ele se revela a nós da maneira mais plena através do envio de seu Filho. Então Jesus é para nós o modelo. A partir de Jesus nós temos que olhar para toda a história, para a nossa experiência, para a nossa própria vida, porque Jesus elimina toda e qualquer dificuldade que nós temos nesse processo de conhecer a Deus. E é por causa desse Jesus, essa manifestação da graça, que nós somos salvos. Aí nós vamos entender pela graça, ou seja, por esse envio, por essa manifestação histórica, essa concretização, é esse Deus encarnado que invade a história. Por causa desta graça, nós temos a possibilidade, por meio da fé, recebermos a salvação. Experimentarmos esse processo de salvação por meio da fé. E por isso Paulo vai dizer que não vem de nós. É um dom que Deus enviou, é uma ação do céu para nós e não tem a ver com o nosso esforço. O que nos cabe? Receber. Receber. Que às vezes é para nós o ponto mais difícil. O ponto mais difícil. Porque, como eu disse, nós somos criados num sistema de mérito e demérito, né? De crédito e débito. A gente não gosta de ficar devendo nada para ninguém. E às vezes há uma linha, né? Uma linha assim muito tênue, muito fininha, muito estreita, que a gente nem sabe separar muito entre gratidão e orgulho. Há uma linha muito estreita que talvez nem a gente saiba às vezes se nós estamos fazendo algo por alguém, se realmente é por gratidão. Eu estou tão grato pela vida desta pessoa, por tudo que ela faz por mim, que eu quero de alguma forma agradecê-la. E por que eu estou dizendo? Porque às vezes dentro de nós tem um certo orgulho que nós não queremos cogitar a possibilidade de que no futuro essa pessoa possa pensar na possibilidade de me cobrar pelas bondades que ela me fez ao longo da vida. Então eu já vou pagando ela aos poucos para que, se no futuro
ela cobrar de mim alguma coisa, o famoso jogar na cara, eu tenho como retrucar com ela porque ela fez muita coisa por mim, mas eu também fiz muita coisa por ela. Então, ela não pode falar nada porque eu também, ao longo da história, eu fiz muita coisa por ela. Então, às vezes, essas coisas se misturam e a gente não sabe. E uma das dificuldades que nós temos, porque nós, às vezes, não vivemos a nossa vida debaixo da graça, debaixo desse amor, é que nós, nos nossos relacionamentos aqui, humanos, pessoais, nós nos frustramos. Porque a gente fala assim, a graça nos salva. E a gente pensa que é uma relação vertical. É a graça de Deus para comigo e de mim para com Deus. Mas o que nós vamos aprender é que quem é tocado pela graça, aprende a viver pela graça. Quem experimenta a graça de Deus, aprende a se relacionar com o mundo por meio da graça. É o que a gente às vezes não entende. Eu penso que graça é eu e Deus. Quer ver uma prova de que nós temos dificuldade? Você já ficou chateado ou chateada com alguém que você fez um favor ou favores para essa pessoa ao longo de muito tempo ou muitos anos, ou pelo menos um grande ato que você fez, e um dia você precisou da ajuda dessa pessoa e pediu a ajuda dessa pessoa e ela te negou a ajuda. Você já ficou chateado? Uma cena meio parecida? Aí vem, tá vendo? Aí você fala, eu sou muito boba mesmo, eu sou muito bobo. A gente ajuda, a gente fala, a gente dá, a gente faz, e quando a gente precisa, fulano vira as costas para nós. Eu sou muito bobo. Você não conhece graça. Porque quando a gente faz e negam para nós e dá uma chateação em nós e a gente automaticamente lembra daquilo que fizemos, não é graça. Não é graça. E quando nós somos tocados pela graça, a nossa vivência, ela vai sendo libertada da necessidade de retribuição das pessoas. Nós vamos sendo libertados da retribuição de favores. Nós vamos sendo libertados da necessidade até mesmo de elogios, né? Que às vezes não são favores, mas são palavras. Você faz, aí você pensa, fiz, né? Fiz, realizei. E ninguém falou nada, né? Ninguém me elogiou, não faço mais. Não tem graça, né? Realmente não tem graça. É sem graça. Porque quando não vem a retribuição, nós ficamos assim. Porque no fundo, às vezes a gente espera, ajudei tanto, né? E o que eu estou colhendo? Né? O que eu estou colhendo? Né? Nada. O relacionamento que nós temos com Deus, ele deve nos tocar a ponto de mudar o nosso relacionamento com o outro, com a vida. Porque se nós formos contabilizando ao longo da história tudo que a gente faz pelos outros e querer retribuição, nós vamos adoecer. Nós ficaremos chateados, frustrados, abandonaremos as coisas que a gente faz, ficaremos doentes. Pensa se Deus tivesse uma cadernetinha, pensa, e começasse a cobrar de você o seu reconhecimento, a sua gratidão, a sua fidelidade. Pensa, se Deus agisse conosco como nós às vezes agimos com as pessoas. E esta graça é transformadora e deve ser transformadora na nossa vida e na nossa história. Porque ao sermos tocados, alcançados por esta graça, é necessário que a nossa experiência seja transformadora também. Porque lembra que nós estamos peregrinando? E é por causa dessa graça que esta peregrinação ela vai se tornando possível. É por causa desta presença do Filho no mundo que tudo é tornado possível. Essa caminhada é tornada possível. Por exemplo, no capítulo 2,
que nós já lemos ao longo dessa série, nós percebemos que a graça de Jesus, manifestada em Jesus, ela quebra o poder do pecado e vence o diabo, que coloca em nós o medo da morte, ou seja, ela rompe de nós o que nos impede de caminhar. Então a graça de Deus, ela se manifesta para nós nesse início de caminhada. E ela nos permite andar em direção a essa experiência transformadora que Deus tem para nós. Por essa mesma graça, o caminho iniciado, ele é possível de ser continuado. Então nós experimentamos o quê? Que esta graça traz para nós esperança que fixa a nossa alma, fixa o nosso ser, nos impede de sermos levados, pelos problemas, pelas dificuldades. Esta mesma graça nos oferece uma palavra que é viva, que é eficaz, e ela nos santifica, nos transforma, ela nos ajuda a sermos aperfeiçoados. Esta mesma palavra gera no nosso coração fé, que nos impede de retroceder, pelo contrário, a fé ela nos leva a dar mais passos. Esta mesma graça manifestada no caminho, ela oferece para nós algo tão desvalorizado no nosso tempo, comunidade. E é na comunidade onde nós temos o privilégio de exercermos a nossa vocação, sermos aperfeiçoados por Ele, sermos sustentados. Lembra da metáfora dos pássaros? É no meio dessa jornada, desse voo, que esta graça vai sendo manifestada para nós através de outras pessoas. E nós temos esse privilégio. E por esta mesma graça, nós temos o privilégio de finalizar essa caminhada. Nós temos o privilégio, porque é dado para nós uma palavra, é dada para nós uma promessa de que esta graça vai nos sustentar ao longo do caminho, porque Jesus ele abriu o caminho, ele fez o caminho, ele anda conosco no caminho e ele concluirá conosco a caminhada. E nós temos uma promessa de que esta jornada ela é possível. E esta graça vai sendo manifestada ao longo de todo o caminho, para que esta experiência entre nós e Deus vá sendo transformadora em todas as nossas dimensões. Isso para nós é importante, porque caso contrário, nós vamos reduzir a nossa experiência com Deus nisso, eu e Deus. E a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, sermos esses instrumentos de transformação, ou seja, enquanto nós estamos andando, peregrinando, caminhando, nós vamos perdendo de vista que a graça manifestada em mim, ela deve ser transbordante para a vida das pessoas que estão comigo. Ela deve ser transbordante. Elas devem tocar as pessoas que estão comigo. É o que a gente perde um pouco. Nós não temos essa dimensão. E essa graça vai sendo manifestada para nós. Por isso cantar um cântico como esse aqui é fundamental. Esta graça é sublime. Ela é grandiosa, ela é maravilhosa, porque ela abre os nossos olhos, ela abre o nosso entendimento para ver aquilo que Deus tem para nós, para ver as promessas, os propósitos, os cumprimentos que Deus tem para nós. E essa jornada, ela tem um fim. Essa jornada, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem um ponto de chegada. E como nós alcançaremos? Por esta mesma graça. Há uma promessa para nós. Não pelo que nós temos, pelo que nós fazemos simplesmente, mas por essa ação. Deus nos amou e veio ao nosso encontro. Mas o que nós temos que fazer? Responder. Grava essa palavra. Nós temos que responder. Nós temos o privilégio de, por essa mesma graça, respondermos a esse Deus com fé, com perseverança, com esperança, para chegarmos lá, para caminharmos. Esta graça maravilhosa, que é manifestada no Filho, está ao nosso favor. Está dada por nós. E o que nós celebramos aqui, a ceia, a morte e a ressurreição de Jesus, é justamente o marco inicial da nossa jornada. É por esta mesa, que simboliza a entrega de Jesus, que nós temos a possibilidade de começar a nossa caminhada.
É por esta ação, esta entrega, esse favor, essa dimensão, esse amor até as últimas consequências, que nós temos o privilégio. Foi por você, foi por nós. Ele se entregou até o fim, mesmo sendo nós pecadores e pecadoras. Mesmo sendo nós ainda perdidos, perdidas, Ele se entregou por nós. Ele se fez, história por nós. Ele pisou a nossa história, se entregou para quebrar o poder do pecado, para vencer o diabo e nos livrar do medo da morte. Esta maravilhosa graça, que vai sendo manifestada ao longo de todo o caminho. Pastor, o que eu faço para experimentar essa graça? Creia. Só isso? Só. Creia. Creia nesta graça. Abra o seu coração para esta graça. Entenda o valor e o poder desta graça. E confie no poder transformador desta graça. Esta observação de Paulo, de Efésios, é muito importante. Não de obras para que ninguém se glorie, ela é muito importante. Porque nós pensamos e confundimos, às vezes, a nossa resposta em fé com um mero esforço. Sabe aquele desespero que dá? Às vezes você sabe os projetos que Deus tem, você até tem uma noção da vida que você pode ter, da grandiosidade da ação de Deus, e você olha para quem você é e dá até uma tristeza, porque você se vê tão longe. Você pensa em tudo que você poderia estar desfrutando, e aí você fala, é tão difícil, eu não consigo, eu não tenho essa força. É justamente o que Paulo está dizendo, Hebreus está dizendo, e eu vou dizer para você, você não consegue. Por isso é necessário descansarmos na graça de Deus, vivenciarmos a graça de Deus e deixar que a graça de Deus nos dê força para nós respondermos. É Ele, é uma ação dele em nós. O que basta em nós para Ele? Fé. Crer que todas essas promessas são possíveis e responder. Andar com Ele. Assumir esse caminho de transformação, assumir esse caminho em direção a Ele e ter a coragem de abraçar essa graça, porque ela é maravilhosa, ela é sublime e ela vai abrindo os nossos olhos e permite que cheguemos lá. Permite que nós alcancemos o nosso ponto de chegada. Sabe, tudo que você está, talvez, percebendo que Deus deseja fazer na sua vida, algumas coisas que de vez em quando dá um lampejo, aí você percebe que Deus pode fazer, deseja fazer, é possível por meio da graça. É possível quando nós cremos na ação desta graça de Deus e descansamos nessa ação de graça. Você crê nisso? Se você tem dificuldade, peça ao Senhor, Senhor, me dá fé, porque até mesmo a fé é dom de Deus e não vem de nós. Tudo que nós precisamos para cumprir a nossa jornada está dentro dessa dimensão chamada graça e é um dom de Deus, basta a gente pedir. Então eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Hoje é noite de ceia, é um tempo maravilhoso para nós, é um tempo de alimentarmos esta fé através desta mesa. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua jornada, para a sua história, para a sua família, aquilo que você dimensiona que Deus deseja fazer, e ao contrário de trazer esperança, talvez traga frustração. Sabe quando você olha o que deveria ser e o que é, a uma distância às vezes, né? Deveria ser assim, mas é assado. Mas a graça de Deus nos faz ter esperança, porque a gente sabe que não serão os meus esforços, não serão as minhas capacidades, mas a minha fé. A minha fé é crer que Deus está comigo e Ele conduzirá e confiar, sabe? Basta a gente se agarrar. O esforço que nós temos é nos agarrar. Por isso a palavra de Hebreus, portanto, nos apeguemos firmes às palavras que ouvimos para não nos desviarmos. O que nos cabe, pastor? Agarra, se apegue. Pensa que é uma corda, sabe? Você segura firme e diga assim, não largo de jeito nenhum.
e deixa esta corda arrastar você, puxar você. Imagine que tem uma força grandiosa puxando você. O que nos cabe? Segurar a corda. O esforço é dele, mas segure a corda, agarre com fé. Se apegue firmemente, para que jamais nos desviemos. Eu queria orar por você. Eu queria que esta palavra aquecesse o seu coração. Que você olhasse para a sua família, para a sua história, para a sua fé, e você pensasse e gerasse em você esperança. Esse Deus maravilhoso tem para nós promessas, tem para nós um espaço, um lugar, uma vida diferente, através da graça de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Hoje é noite de ceia e nós vamos nos preparando para esse tempo maravilhoso, mas antes eu queria que você tivesse esse tempo de oração, esse tempo de reflexão.